Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 3 de outubro de 2019, são 21 horas e 18 minutos. Lição número 3 do dia 10 de novembro de 2019. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Texto áureo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Verdade prática. Ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Leitura diária. Segunda aos Romanos capítulo 10, versículo 21. É sempre perigoso trilhar o caminho da rebeldia. Terça, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. O pecado da rebeldia não é coisa de quem nasceu de novo. Quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Andar na rebeldia é perder os privilégios divinos. Quinta-feira, Provérbios capítulo 17, versículo 11. Evitemos proceder como os rebeldes. Sexta, Juízes capítulo 1, versículo 8. O cristão deve ter o cuidado de proceder conforme o que está na palavra. Sábado, Salmos 41. O servo de Deus deve esperar sempre com paciência. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel capítulo 15, versículos dos 17 ao 28, que nos fala assim. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Hinos sugeridos 28, 270 e 305 da harpa cristã. Objetivo geral: ressaltar que ao crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia. Objetivos específicos: 1. Definir rebeldia. 2. Explicar a rebeldia de Saul. 3. Caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Introdução. Nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus.
Figuradamente, Israel foi comparada a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Oséias capítulo 4, versículo 16. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Números capítulo 17, versículo 10. Números capítulo 20, versículo 24. Aos Romanos capítulo 10, versículo 21. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. É isso que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Definição de rebeldia. Conceito: a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade, por vezes se trata de uma obstinação sem excesso, ou melhor, em excesso. Na Bíblia há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais ou líderes e as autoridades. O aspecto bíblico. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3:23 e 31:22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes que escolheram o mal para si para desenvolver uma vida de pecado. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde. Oséias 4:16. Uma linguagem campestre em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Portanto, o real significado da rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. O cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ele não reine. Romanos capítulo 6, versículo 12. Para nós, a rebeldia, quando eu me rebelo contra Deus, eu estou dizendo para Deus que o sacrifício de Cristo na cruz para mim não serve. Que as coisas do mundo são mais importantes do que Deus. Isso é a principal questão nossa de rebeldia, quando alguém se rebela contra Deus, faz aquilo que não é a vontade de Deus. O cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão a respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se, Romanos capítulo 13, versículo 1, mas tendo como dever orar por elas, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos, Atos capítulo 5, versículo 29. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais. O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel, que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. Daniel capítulo 3, versículos 16 e 17. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Mateus 12, 37. Permita somente fazer uma observação que nós não devemos nos rebelar contra as autoridades, incluindo igrejas, jamais ser insubmisso ou rebelar-se. Entretanto, há um ponto a ser falado. Nem todo pastor, nem todo líder vai te falar o que está mediante a palavra. Existe o se rebelar contra o pastor, contra o líder, e existe a questão quando este está fora da palavra. Quando um líder, um pastor está fora da palavra, não é que você vai se rebelar contra ele, mas você não vai obedecer uma ordem dele, porque é uma ordem antibíblica. Em questão de lei, na questão de Daniel, eles não se submeteram porque era uma lei que ia contra a palavra. Nós estamos numa sociedade, estamos num país que tem as suas leis, precisamos estar de acordo com a lei. Entretanto, se porventura esta lei estiver contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, aí sim, nós não vamos nos rebelar
contra isso ou contra aquilo, mas nesse caso nós não vamos obedecer essa lei. Por quê? Porque é uma lei antibíblica. Síntese do tópico 1. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Uma pessoa que quer muito fazer aquilo, quer se rebelar de qualquer forma, e muitas das vezes sem razão, né? Se é que existe razão para a rebeldia, né? Porque na verdade não existe uma razão para a rebeldia, porque, como nós falamos aqui, a principal questão, como eu já falei, é sobre leis, mas tem uma outra situação também, que nós também devemos falar com respeito, né? Uma autoridade, não há autoridade que não venha de Deus. Então nós precisamos atentar também a isso, né? A falar com respeito, independente das circunstâncias. A rebeldia de Saul não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, porque a medida dos seus pecados estava completa. Êxodo capítulo 17, versículos do 8 ao 13, Deuteronômio capítulo 25, 17 e 18. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. O que não poderia ser queimado, como o ouro, a prata e o ferro, seriam objetos solenes de consagração a Deus. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Juntamente com 200.000 homens de 11 tribos e outras 10.000 de Judá, lançou-se à batalha, não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agaque. O mal que Saul poupou não tardaria de lhe atingir. Note que foi um amalequita que afirmou ter matado Saul. Segundo Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 10. Observe que quando Deus nos dá uma ordem, independente da ordem, nós precisamos executar esta ordem, porque senão depois nós sofreremos as consequências da desobediência. Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas as razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico nasham, significa sentir profundamente, lamentar. Referindo à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado e dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. A desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifício, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Salmos 50, 13 e 14. Interessante que muitas das vezes aqui existe um tripé terrível de Saul, que é a desobediência, a teimosia e a rebelião. Que tripé é esse? Nós vemos que muitas das vezes as pessoas hoje dão mais valor a situações humanas e tudo mais do que a palavra do Senhor. E se esquece que Deus está atento para aquele que treme da sua palavra, para aquele que está obedecendo a sua palavra, independente do lugar onde ele está. Nós vemos alguns lugares, algumas igrejas suntuosas, mas que a palavra do Senhor está longe. Isso para Deus não importa. O que importa é que nós venhamos obedecer a sua santa palavra. O que não aconteceu com Saul. Saul não obedecia. No final, do seu reinado, ele não obedecia mais a Deus, estava na teimosia, na rebeldia, na rebelião, e aconteceu o que aconteceu com Saul. Ele sofreu as tristes consequências, inclusive aqui na terra e na eternidade. A rebelião como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou de lançamento de sorte. Uma atitude obstinada e teimosa.
E a expressão porfiar é como iniquidade e idolatria. Refere-se ao engano de um ídolo, demonstrando na arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que as expressões falam de apostasias. A primeira a respeito da negação da autoridade divina, a segunda a de reconhecer outros poderes acima de Deus. Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifício a Deus quando se quebra um de seus mandamentos, por desobediência deliberada. Quem age assim coloca a sua vontade no lugar da de Deus. Por isso a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá a sua glória a ninguém. Isaías 42, 8. De fato, Lutero estava certo quando disse: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor nossa vontade perante as ordens do Senhor. Portanto, se o Senhor é o Senhor, é dele a ordem, é dele a vontade, é dele a obra, o plano, é tudo dele. Então nós, como seus servos, nós não devemos e nem podemos ficar querendo falar para Deus o que ele tem ou o que ele não tem que fazer, porque ele é o Senhor, ele é Deus. A síntese do tópico 2. A rebeldia de Saul era caracterizada pela sua desobediência à ordem divina. Saul, um líder sem critérios. Não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8. Infelizmente, o rei de Israel não o fez. 1 Samuel capítulo 13, versículos do 8 ao 13. Essa ordem era para que Saul esperasse antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes. 1 Samuel 7. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência. Salmos 41. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor. É bem verdade, não que eu queira justificar Saul, não, longe disso, mas é bem verdade que esperar é um processo bem doloroso. Quando estamos esperando alguma coisa, principalmente esperando muito algo, é bem complexa essa questão do esperar. Entretanto, há quem diga que paciência é uma virtude, eu concordo. Esperar é divinamente necessário. Nós precisamos esperar em Deus. Ainda que nós queremos muito, e se nós formos olhar para a palavra, nós veremos que o tempo é de Deus. Tudo é pelo tempo dele. Tudo é ele. Porque ele é o Senhor do tempo. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar debaixo da vontade dele, independente se para nós está demorando ou não, é a vontade dele. Nós precisamos continuar esperando no Senhor. Saul, o rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atentar à voz de Deus. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Foram muitas as características que marcaram a rebelião de Saul: irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. Assim, Deus rejeitou a Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos todos num só propósito. Saul extrapolou todas as situações divinas. Se rebelou, foi teimoso, desobediente à sua palavra, tudo ele extrapolou. E a consequência foi terrível.
Nós precisamos continuar dando crédito e ouvido à palavra do Senhor. Síntese do tópico 3. Saul não sabia esperar. Assim, esta característica contribui para a sua rejeição. Será que não é por isso que você não recebe o que você espera de Deus? Porque você não sabe esperar? Porque você quer tudo para ontem? Você já experimentou de fato a vontade do Senhor, de esperar a vontade dEle, o tempo dEle? Tu já parou para pensar porque de repente você não está recebendo algo da parte de Deus? É porque você está apressado demais? Porque você está querendo andar rápido demais, fora do tempo de Deus? Pense nisso. Conclusão. O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que seu princípio. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Questionário. Pergunta. Defina a rebeldia. Na verdade não é uma pergunta, é uma definição. Defina a rebeldia. Resposta. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Pergunta. Por que o cristão não pode viver na prática da rebeldia? Resposta. O cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pergunta. Por que tudo dos amalequitas deveria ser destruído? Resposta. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Pergunta. Qual o sentido da palavra arrepender-se? Resposta. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico nasham, significa sentir profundamente, lamentar. Pergunta. O que nos mostra a história de Saul? Resposta. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. Que nós venhamos a cada dia mais estar obediente à palavra do Senhor. Que nós venhamos estar para fazer o que Deus nos manda fazer, independente da situação que nós estejamos, independente de para com quem irá fazer. Nós precisamos estar dentro da vontade do Altíssimo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau!